Comunidade Paz e Bem, bom dia. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilha Chama Nanã, e como sempre tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã com vocês. Dando continuidade na nossa série, falando sobre o livro Exu, a divindade essencial da cultura tradicional Yorubá. Tá aqui, olha. Do Kabiyesi Oba Adekunle Aderomun. Antes dele entrar, né, e aí a gente vai passar por vários estágios do livro, mas o que eu acho muito interessante, que o Baba Jimmy, que nós conhecemos, né, também ele é conhecido como Baba Jimmy, ele se preocupou de trazer alguns conceitos, e eu achei interessante da gente passar por esses conceitos antes da gente aprofundar em Exu, essa figura mítica, esse orixá em si. Até para entender, né? Porque se a gente não aprofunda no conceito, não compreende de onde a gente está partindo o diálogo, essa troca, fica mais complicado do entendimento. Sem contar também que a gente está nesse processo de desmistificar, certo? Desmistificar. Eu falei no episódio anterior até de campanhas em África, dizendo que Exu não é o demônio. Eu já falei em vários programas de Exu quanto foi injustiçado, né? Que foi uma das primeiras divindades a ser demonizada. Bom, mas vamos ao livro, certo? Vamos ao que interessa. Ele traz aqui, o autor, ele fala, primeiro traz conceitos sobre realidade, né? Ele diz, a realidade pode ser interpretada por 4 pilares do conhecimento: a ciência, a religião, a filosofia e a arte. Eu achei importante trazer isso, porque é como ele vê, né? Enquanto um homem africano. É uma forma de leitura da realidade a partir da filosofia africana. Enquanto, né, que da mesma forma a vida de cada pessoa, de cada ser, porque uma coisa é a realidade. Então a gente observar a realidade a partir desses pilares, que é a ciência, a religião, a filosofia e a arte. Outra coisa é a vida das pessoas, né, que também é apoiada a partir da filosofia africana por 4 pilares, que é a saúde, a prosperidade, a vida afetiva e a alma. E por que eu achei interessante? Primeiro, para a gente discutir um pouquinho sobre isso, e que, de fato, são as coisas que motivam as pessoas. Eu, enquanto sacerdotisa, enquanto Yalorixá, quando a gente vai consultar o oráculo, a gente também observa esses 4 pilares se estão em equilíbrio. Porque normalmente o que leva uma pessoa até um sacerdote é o desequilíbrio de um desses pilares da vida. A prosperidade, o fato de tá todo mundo desempregado, ou mesmo empregado, meu dinheiro não rende, não consigo sustentar minha família. É uma grande angústia que leva as pessoas muitas vezes a procurar o sagrado. Outra questão é a saúde física, que às vezes está adoecida a partir do adoecimento espiritual também. E são questões que a gente, enquanto sacerdote, a partir da medicina tradicional, a gente observa também com atenção. E também é um pilar quando em desequilíbrio que leva as pessoas até um sacerdote ou até uma religião e tal. Um outro quesito importante é a vida afetiva. A gente tem, é muito comum às vezes as pessoas falarem, eu não quero saber disso, eu não quero saber de vida amorosa, muitas vezes marcado por dores ou perdas que já teve durante a vida. Mas a vida afetiva, e não estão falando desse amor romântico de Hollywood, das novelas, né, da Globo, porque infelizmente a nossa sociedade
ela é pautada a partir disso que elas veem nas redes, vê na televisão, vê nas novelas, porque as pessoas ficam esperando uma vida amorosa, uma vida afetiva a partir do que ela vê ali na ficção. Que tá sempre ali tudo mastigado, né? Esquece que é um autor que pensou começo, meio e fim para aquele relacionamento. E na vida prática, na vida do dia a dia, a vida real, o amor é algo construído, não vem pronto. Porque você não se preocupa, Alecrim Dourado, você não tá pronto para a vida de ninguém. Assim como ninguém vai vir pronto para sua vida, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Que sempre temos ajustes para fazer. Os acordos nos relacionamentos, né? Para que isso floresça, para que isso dê certo. Para que seja um relacionamento para a vida toda. Então não é aquela emoção arrebatadora de último capítulo de filme romântico da sessão da tarde, que vem os dois correndo na praia. Não, a vida real não é isso. A vida real é o pós esse fim, né? É o quando acorda no dia seguinte com bafo, descabelado, sem maquiagem e tal, ou nos dias de adoecimento, quando tu tá doente, quando tá irritado, o relacionamento começa a partir daí. E é muito importante a gente observar, porque se esse pilar também não está em equilíbrio, também provoca diversos tipos de adoecimento. E aí o autor, ele trouxe tanto explicações com relação a reflexões, né, sobre a importância desses 4 pilares, e sobre Ori, sobre a construção do Ori, a importância do Ori. Eu fiz já vários vídeos aí no Paz e Bem, vocês podem ir lá pesquisar, falando sobre Ori, fala de Adialá. Eu vou contar muito rapidinho, não tá aqui no livro, mas sendo que ele tá citando Adialá, a construção do Ori e tudo mais, a importância do Ori, porque o Ori, ele traz esses 4 pilares e traz também o livre-arbítrio, certo? Vamos lá, eu vou contar um então bem rapidinho sobre Ori, né, da importância do Ori. Diz que a Adialá é a divindade designada por Olodumare para modelar os nossos Oris, a nossa cabeça. Ori, cabeça, certo? Isso falando no Orum, no mundo invisível. Então, a Adialá, ele modela a nossa cabeça uma a uma. Ou seja, não existem 2 seres humanos iguais. Eu gosto muito de reforçar isso, porque dentro da sociedade, dessa estrutura cartesiana, que nós somos educados e forçados, né, nessa estrutura fordista, onde todo mundo tem que cumprir padrões para encaixar, e isso vem provocando diversos adoecimentos, ou seja, que a natureza da pessoa não é respeitada. A gente é obrigado a se enquadrar, vestir uma camisa aí que nos é dada, e a gente tem que se virar para vestir uma camisa e não produzir uma camisa que se adeque ao nosso corpo, entendeu? Isso provoca adoecimentos. E a Adialá, a gente vai, antes de escolher o nosso Ori, porque sim, a gente escolhe o nosso Ori, ou seja, o livre-arbítrio, né? Tá presente desde o início. Diz que se a gente for esperto, paga Exu primeiro, ou seja, faz nossos ebós, para que Exu nos encaminhe até a casa de Adialá no melhor dia, no melhor momento, para que ele esteja em casa, para que ele esteja de bom humor, para que ele esteja disposto a nos receber, para nos ajudar, para que a Adialá, estando bem, ele vai nos ajudar a escolher o melhor Ori dentro do nosso projeto, do nosso pré-projeto de vida, ou seja, aquilo que a gente vem fazer na vida, aqui no AE, certo? Feito isso, a gente vai organizar o nosso pré-projeto de vida. Já tenho meu Ori de acordo com aquilo que eu vou fazer. Ou seja, se eu vim para ser engenheira, não adianta eu vir com Ori de artista.
né, colocando aí alguns exemplos. Não é que não adianta, vai ser mais sofrido. Eu posso ser um engenheiro, uma engenheira diferente da maioria. E tá tudo bem se estiver de acordo com o meu pré-projeto de vida. O problema é quando eu não trago as ferramentas necessárias. Se eu vim para ser médica, trabalhar na área da saúde ocidental, né, fazer cirurgias e tal, eu não posso vir com Ori que tem medo de sangue, que desmaia cada vez que vê sangue, posso? Não vai funcionar. Então é disso que eu tô falando, a gente precisa trazer as ferramentas adequadas para trilhar o nosso caminho quando chega aqui no Aie. E Exu é testemunha de tudo isso. E vamos lá, a gente traz na nossa Ori, né, nesse registro ancestral, a gente traz as ferramentas, as habilidades para a gente seguir o nosso caminho aqui. A gente traz o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, que é o direito de escolha, o direito de decisão. E isso é muito importante, eu falo muito sobre o livre-arbítrio, porque ter o direito de livre-arbítrio a gente também não tem como fugir, uma pessoa de bom caráter, de assumir as consequências, as responsabilidades sobre as suas escolhas, que é um pouco isso, entendeu? Porque é isso, né? Quando tá tudo certo, olha o meu filho, né? Olha o nosso filho quando tá acertando. Agora, quando dá ruim, olha o que o seu filho fez, não é isso? E a gente faz assim no dia a dia com as consequências das nossas escolhas. Então, o livre-arbítrio é uma ferramenta muito importante e eu acho que só um Deus, um Pai muito amoroso, que nos permite isso, nos dá a liberdade, nos fornece as ferramentas e nos dá a liberdade de escolhas, ou seja, de eu escolher como eu vou aprender, como eu vou amadurecer, como eu vou realizar as minhas ações aqui. E o autor traz bastante sobre isso. Fala do papel de Obatalá na construção desse Ori, né, do desenvolvimento desse Ori. No caso de Adjalá, né, Babá Adjalá, que é uma qualidade de Oxalá, também conhecido como Olumori, né, que é o grande modelador de Ori, e aí ele traz essas explicações. Obatalá é uma divindade primordial, muito ligada à paz, ao equilíbrio, à pureza em si, tanto, né, que é a divindade que vem do branco, que utiliza o branco, e a nossa Ori. E Orumilá, que antes da gente nascer, antes de ser transportado, que Exu vem nos acompanha durante todo esse percurso, antes de ser transportado do Orum, do céu, do mundo invisível para o Aie, para essa materialidade que a gente vive aqui, a gente recita para Orumilá, que eu costumo dizer que é um grande guardião, um grande tabelião do Orum, porque ele tem lá o registro de todos nós, tudo aquilo, quem sou, onde estou, para onde vou, qual o meu pré-projeto de vida, ou seja, o que eu vim fazer aqui. Por isso que é a divindade que responde no Ifá, que é o oráculo que nós de cultura de matriz africana, de matriz iorubá, consultamos, onde Orumilá sabe se a gente está trilhando o caminho certo ou o caminho errado, né? E Exu é testemunha disso tudo. Então, reforçando a nossa conversa da semana passada, vocês percebem o quanto é importante a gente se atentar para essa figura do papel de Exu na nossa vida? Estou falando dessa divindade de Exu Orixá, que a primeira criatura criatura, né? Primeiro ser criado, ele é testemunha do nosso processo, ele é testemunha do nosso caminhar. Vocês sabem que orixá nenhum anda sem Exu, pessoa nenhuma vive sem Exu. Não importa se Exu, no que você acredita.
Uns podem chamar de anjo da guarda, outros podem chamar, sei lá, de quais nomes, né? Mas essa figura, todos nós carregamos uma partícula de Exu que deve ser constantemente alimentada e cultuada, que é a capacidade de fazer essa nossa conexão entre o Orum e o Aê, e que vai levar, né, os nossos pedidos, encaminhar os nossos ebós até Olodumare, até Deus. Aqui diz assim, né, sobre Ori. O autor diz, Ori a divindade, que a gente tem Ori, cultua Ori como uma divindade pessoal, quem pode interceder e afetar a realidade de uma pessoa de forma muito mais próxima e efetiva do que qualquer orixá. No entanto, enquanto viveu na Terra, Orumilá demonstrou com seu caráter as qualidades necessárias a todo tipo de ser humano. Ele era gentil, humilde, honesto, inteligente e respeitoso. Ele veio do céu para a terra, a fim de complementar a missão para o qual Olodumare o enviou. Então aqui ele está falando tanto da importância de Ori, quanto também de Orumilá, essa figura, essa divindade que é a testemunha do nosso projeto, que é o guardião do relato, né, do nosso pré-projeto de vida. E para que a gente possa entender o papel, onde Exu vai buscar essa informação, por isso que a gente consulta o oráculo, é muito importante a gente entender o papel de cada figura, dessa divindade. Todos nós carregamos um pedacinho de Deus, não é? Todos nós carregamos um pedacinho de Olodumare, é onde, a partir da nossa Ori, onde Olodumare pede para que o Batalá, que é o primeiro filho, vim e cuidar, encaminhar dessa criação que é os nossos Oris. Por isso que, simplificando muito, aqui em diáspora, a gente vai, todo mundo é filho de Oxalá, porque todo mundo tem um pedacinho de Oxalá em si, porque é essa divindade que modela, né, a de Alá, da família de Oxalá, é uma qualidade de Oxalá, da família de Obatalá, e faz isso monitorado e orientado por Obatalá, ou seja, todos nós somos Funfun, somos o branco, né, carregamos o branco, que é do Alá, do pano branco, um pedaço dessa divindade. E eu gosto de ficar reforçando isso, porque é muito comum aqui as pessoas virem, ai, qual que é o meu orixá? Como se um orixá, como fosse uma marca de roupa, e apenas aquela divindade é que resolveria toda a sua vida. Mas não, nós carregamos um pedacinho de cada um deles, e todos eles são importantes na nossa vida, para um bom desenvolvimento, né, do nosso pré-projeto de vida. E ele, como o autor aqui, enquanto Babalaô, ele não tem como chegar a Exu, falar de Exu, sem explicar a importância de Ori, a importância de Orumilá, que guarda, né, os trajetos dos nossos caminhos, do nosso projeto aqui, para que Exu nos oriente pelos melhores caminhos, para que a gente cumpra o nosso projeto de vida. Então, por isso ele vem esclarecendo primeiro sobre isso, sobre o oráculo, sobre a importância do Ori. Se você tiver curiosidade sobre Ori, dá uma pesquisada aí no próprio Paz e Bem, no nosso canal. Tem vários programas que eu falo especificamente de Ori. Vai lá buscar lá no comecinho, tá certo? No próximo episódio, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre a filosofia africana, a qual o Baba Jimmy, né, esse autor, ele, né, que é a origem dele, para que a gente possa compreender a visão dele de Exu, tá certo? Espero que vocês tenham gostado até aqui.
deem as dicas de vocês. Tô acompanhando os comentários aí, tá bom? Um beijo grande e até semana que vem.